será capaz. Esse é um bom ponto, Trajano, o Dorival, que você já falou um pouquinho, eu acho que vale aprofundar, né? É, talvez o grande derrotado desse ano, porque ele é o que está mais na linha de tiro, né? Porque o resto é tudo a gente ainda acha que dá. Não, o Vinícius Júnior vai jogar, vai acontecer que lá vai acontecer, o Neymar vai voltar. Agora o Dorival, parece que você não consegue tirar nada dali, né? Você não faz, o Dorival vai se transformar num outro treinador, sei lá. Tá mutado, Trajano. Trajano tá mutado. O Dorival não Agora eu tô desperta bem, grande. agora eu tô bem. Aí sim, Aí, Vamos agora agora não falar do tá. desperta Dorival. grande Ei, emoção aí. Dorival. Não, é a situação singular. Gostou do singular? Do Dorival. Porque ele passa sempre, para mim, pelo menos, e eu acho que na verdade, um técnico tampão, provisório. Porque ele entrou de uma forma surpreendente. Ficou aquela expectativa do negócio do Ancelotti, não sei o quê. Aliás, o Arnaldo esqueceu de dizer que não só ganhou o título, como ele ganhou o prêmio de melhor treinador, Melhor treinador, é isso junto mesmo. com o Vini Júnior. Eles É. foram lá no hotel mostrar para o jogador. Então ele está com. Aqueles chicletes dele que ele fica mordendo durante o jogo está valendo milhões de euros. A marca. Se ele resolver parar com o futebol, em vez de dirigir a seleção brasileira, for fazer propaganda de chiclete, que ele fica o jogo inteiro mascando chicletes, né? Vai ganhar uma grana imensa. Então o Dorival, agora que coisa maluca, né? Vamos falar sério. Os jogos da Europa, logo de cara. É. Passou a sensação que nós tínhamos um time agora sim. É o que faltava, é o Dorival, é aquele pessoal. Jogou com a Inglaterra, jogou com a Espanha, jogou na Europa, abafou, agora vai. E de repente não era nada disso. Ele começou muito bem e depois foi ladeira abaixo. É uma coisa meio pífia, meio. Sabe, que não acrescenta. A gente fica esperando. Todo jogo da seleção brasileira, a gente cria uma certa expectativa. Não, hoje, né, vai pegar o Chile aí, eu acho que. Né, não, vai pegar ali, eu acho que hoje vai dar. Vai o Uruguai, dá para. Mas logo não, sabe, fica faltando sempre uma coisa, não, muitas coisas. Aguerrimento, questão tática, o time dominando o jogo. Sabe? Às vezes tem momentos de um jogo ou outro que pressiona mais um pouco, que perde alguns gols, o outro goleiro defende, mas não é a praxe, não é o comum. E a seleção brasileira, não por causa do Dorival, porque o Fernando Diniz, como lembrou o Arnaldo, conseguiu jogar mais para baixo ainda. Faz tempo que a seleção brasileira não tem nada a ver com a gente, mesmo tendo, não é? Parece que a seleção brasileira é um negócio meio. Claro, quando vem a Copa do Mundo, aí todo mundo é seleção, é Brasil e tal. Mas nesse intervalo entre uma Copa e outra, tem sido assim. O torcedor brasileiro já gostou muito da seleção. Gostava, sabia, discutia. Tinha até uma briga não, uma discussão entre torcedores, dizia assim: o torcedor era convocado alguém do Flamengo. Aí o cara do torcedor do Flamengo ia gozar o cara do Vasco. Tá vendo? Nós temos 4 convocados, vocês não têm nenhum. Havia uma disputa, que quanto mais jogadores convocados você tivesse, mais poder você tinha. Hoje não. É um certo descaso, é um negócio assim meio distante, a seleção não empolga, não atrai o torcedor. Teve uma fase que jogava mais fora, agora tenta jogar aqui perto. Mas vai classificar, e eu acho também que estão esperando um momento de dar um pontapé no Dorival e trazer um técnico estrangeiro. Quem será? Não sei. Mas não consigo imaginar o Dorival dirigindo o Brasil na Copa do Mundo. Agora, Tirone, Fala, rapidinho, só para aproveitar o gancho a gente esperou que fosse pegar uma onda dos europeus, né? Depois do jogo contra a Espanha, do jogo contra a Inglaterra. Tem um ponto-chave que para mim é um mistério e que a gente pode ser que vai demorar um tempo para entender, que é o Endrick, né? Ele entrou contra a Espanha e contra a Inglaterra e foi decisivo. E não conseguiu a sequência que a gente imaginava, e na Copa América chegou a ser praticamente a última opção do time.
ele surgiu no Palmeiras também e demorou a conseguir o espaço. Quantas vezes a gente não ouve críticas ao Abel Ferreira por ele não ter conseguido, não ter colocado mais cedo o Endrick. E é a mesma coisa na seleção brasileira, né? E agora no Real Madrid o Endrick vive uma situação parecida também de não conseguir, mas lá dá até para entender mais, que é um lugar que tem Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo, até dá para entender. Agora na seleção não tem um cara que é o 9, é um cara que você olha e fala, ele assumiu, ele abraçou, assim como não tinha no Palmeiras. E tudo bem, o Endrick não é exatamente o 9 de ficar parado dentro da área, mas é o cara que poderia, que a gente esperava que fosse o dono do ataque da seleção brasileira, e foi o que ele mostrou, fazendo gol em Wembley, fazendo gol contra a Espanha do jeito que fez. Então, assim, era a expectativa que ele poderia ser esse cara e não foi. Então também passa por aí para mim, na minha opinião, né? Não o Endrick em si, mas o fato de não ter achado um cara para ser o dono do ataque. A expectativa era muito grande no Endrick e ele fez, não é só porque ele jogava bem no Palmeiras, não, na seleção ele correspondeu e não conseguiu manter essa sequência. Então eu acho que também tem um mistério, talvez a gente entenda com o tempo passando, porque o Endrick ainda tem 18 anos, né, Tironi? Bom ponto esse, né? A gente ia começar a falar de jogadores, né? Alguns principais.